6 horas da tarde, o climinha tá assim, meio mais ou menos. Hoje fui tomar um cafezinho da manhã nesse lugar que eu mostrei pra vocês, um dos meus favoritos, assim. É o Honest Greens, ele fica na rua de Santa Catarina, é bem conhecido aqui no Porto. Eu tinha intenção de fazer um vídeo contando sobre as minhas histórias de extras, né, que eu tenho tido. Inclusive porque esse foi um dia que teve história de extra. Eu tive um horário marcado e me desmarcaram na hora que eu tava lá. Então eu trabalhei 1 hora só e tive que vir embora. E aí eu aproveitei pra fazer algumas coisas em casa, cochilei, enfim. Ai, soltou minha bandeirinha. É isso. E aí, tô numa correriazinha aqui, resolvendo algumas coisas. Hoje é uma sexta-feira. Eu vou parar pra contar pra vocês algumas histórias de extras. Provavelmente não vai ser agora, talvez seja mais tarde. Mas eu só queria passar pra dizer que essa vida de extra, gente, é uma loucura. Pra quem não sabe, aqui em Portugal existem muitas empresas que fazem serviços terceirizados, como se fosse um serviço terceirizado, né? Então elas contratam as pessoas pra irem trabalhar em hotéis, restaurantes, mas principalmente em hotéis. E aí, tanto na área de restauração, que é restaurante, serviço de mesa, ou copa, ou cozinha, quanto, tanto restauração, né, quanto na parte de limpeza. Então, tipo, limpeza de quarto, limpeza das áreas de hotéis, geralmente é isso. Ou eventos, né? E aí as pessoas trabalham muito assim no verão. Eu acho que eu já cheguei a falar um pouco sobre isso com vocês, mas a minha intenção era ter trabalhado já desde maio com extras, mas eu fui me inscrever, eu acho que meio tardio, assim. Eu vou dar algumas dicas também do que fazer e do que não fazer com relação a isso. Acho que eu me atrasei um pouco nesse sentido. Bom, eu era pra ter começado a trabalhar por volta de maio, com os extras, porque eu saí do meu trabalho em fevereiro pra março já. E aí eu fiquei com seguro-desemprego e eu tava me organizando pra poder realmente começar a trabalhar de extras, porque a minha intenção era conseguir organizar os meus horários pra que eu não precisasse realmente ter um horário fixo. Então, realmente, eu não queria um horário fixo. Tô contextualizando para vocês entenderem, mas que não tinha trabalho fixo. Tinha trabalho fixo, eu recebi algumas propostas de trabalhar em lugares fixos, só que para mim não era interessante. Por alguns motivos pessoais, eu preferi não fazer dessa forma, queria mesmo os extras. Só que eu me cadastrei em uma empresa só, então já tá aí o primeiro erro. Idealmente, é bom você procurar várias empresas. Tem várias empresas que você pode se candidatar e normalmente elas trabalham com contrato. Então você tem um contrato com essas empresas. E aí elas vão te mandando trabalhos, você vai aceitando, você vai ajustando a sua agenda. Tem muito pequeno almoço, né, que é o café da manhã para ser feito. Geralmente você trabalha de 7 da manhã até meio-dia ou de 8 até 1 da tarde. Geralmente são 5 horas de um pequeno almoço que as empresas contratam. E aí, geralmente, jantar também. Aí tem um lugar que pede para você ir de 3 horas da tarde até 11 ou de 3h30 à meia-noite. Às vezes você também pode pegar um horário de 5 à meia-noite. Varia muito, depende muito de cada empresa, depende da solicitação do hotel, depende da sua disponibilidade. Você pode receber uma solicitação pro mês inteiro. Tipo, a empresa pode te mandar um mês inteiro para aquele lugar e você pode fazer todos os dias, se você quiser, sem intervalo, sem folga, sem nada. Você pode trabalhar. Geralmente, as empresas de extras, elas pagam um pouco melhor. Mas assim, é pouca coisa a mais. Nem sempre elas vão te dar alguns benefícios que uma empresa fixa vai te dar. Por exemplo, eu trabalhei num hotel, que eu recebia vale alimentação, vale refeição, né? Que é um vale alimentação meio que misturado, como se fosse no Brasil. Tem a separação, alimentação e refeição. Aqui é tudo junto, você pode usar tanto no mercado quanto no restaurante. Eu prefiro assim, confesso. Porque lá, se eu tivesse no Brasil, como muita gente sabe, se você tem um vale alimentação, você pode gastar esse vale alimentação em restaurante. Se você tem um vale refeição, você pode gastar em mercados. Salvo algumas exceções, que tem lugares que você consegue fazer esse truquezinho. Mas, em geral, é assim que funciona, né? Pelo menos era assim que funcionava comigo no Brasil. E aí, aqui é tudo misturado. Então, voltando para essa questão de benefícios, num lugar fixo, normalmente você tem muitos benefícios. Um extra, por exemplo, se eu tô trabalhando no restaurante de um hotel como extra, eu não vou dividir as gorjetas. Se você tá fixo, você divide as gorjetas. Então, assim, tem muitos benefícios em você ser fixo. Então, o que acontece? Você consegue pegar vários trabalhos e aí muita gente diz, você ganha mais. Não é que você ganha mais necessariamente. As empresas de extra, elas te pagam um pouco a mais
por conta justamente de você não estar tendo alguns benefícios que você teria num emprego fixo. E um outro benefício de ser extra é que você consegue mediar os dias que você vai trabalhar. Se você quer trabalhar, não posso trabalhar sábado e domingo, você vai lá e avisa, olha, tal dia eu tô livre, tal e tal dia eu não tô livre. E aí mesmo assim as empresas te mandam mensagem, né? Tipo, será que você não pode tal dia? Tipo assim, eles dão uma insistida pra ver se você realmente não vai poder naquele dia. E se você já tiver compromisso, ou se você já tiver um outro trabalho pra fazer, você vai falar, olha, infelizmente eu não consigo. É aquela história também, né, gente? Não dá pra ficar negando sempre, porque a empresa, ela necessita daquele seu serviço. Se ela vê que você nunca tá disponível, muito provavelmente ela não vai te chamar mais. Quanto mais disponível você tá, mais trabalho elas vão te dando. Então, é uma questão de equilibrar mesmo. Uma coisa que eu não recomendo, por exemplo, é você nunca foi pra um determinado lugar e a empresa te mandou vários dias seguidos pra esse mesmo lugar. Ou seja, você não sabe o método de trabalho, você não sabe como é que funciona e o que eles vão te pedir lá. E aí você aceita, assim, 5 dias seguidos, sabe? E aí você chega no primeiro dia, você não gosta do lugar, você não se deu bem, você não chegou com facilidade, você não voltou com facilidade, você teve algum estresse, enfim, 1000 questões que podem acontecer. E aí você já aceitou 5 dias seguidos. Então, claro que você pode mandar mensagem pra empresa e falar, olha, prefiro não voltar mais lá por um motivo tal e tal e tal. Mas eu prefiro pedir um intervalo, né? Fala assim, eu só posso 2 dias desses 5 e depois, sei lá, ajusto outros dias, entendeu? Eu não costumo aceitar tudo de uma vez quando eu não conheço o lugar. Mas assim, isso eu aprendi também de uma experiência que eu tive, de um extra, que eu vou trazer histórias, eu pretendo trazer histórias bizarras aqui. Talvez até conte uma bizarra hoje. Aliás, eu vou contar uma no final desse vídeo, eu vou contar uma história bizarra que eu fiz num evento. Voltando. Então, tem esses benefícios de você trabalhar como extra por uma questão de escolha mesmo, de horário, quais os dias que você quer fazer. Às vezes você quer trabalhar mais. E tem muita empresa fixa que não deixa você fazer hora extra. Então, por exemplo, eu posso tentar conseguir 10 horas, trabalhar 10 horas num dia, ganhar 10 horas. E se eu estivesse no fixo, eu trabalharia 8, entendeu? Claro que assim, não dou conta de trabalhar isso tudo, é muito difícil pra mim trabalhar muito tempo em pé, às vezes com pouco intervalo. E também tem muitos lugares que em alguns momentos os extras, eles levam muito mais trabalho. Infelizmente, tem muitos lugares que deixam o trabalho mais pesado pro extra, como carregar mais bandejas, fazer um trabalho mais puxado mesmo. Infelizmente isso acontece, já trabalhei em vários que eram assim, mas a gente tem esse benefício da escolha. Então a gente tem, não gostei, não quero voltar mais para esse lugar, me encaminha para um outro hotel, me encaminha para outro restaurante e por aí vai. Então a gente tem que saber também que ninguém é de ferro, né? Ninguém é robô. Então você indica, não indica? Gente, eu indico, porque eu acho que tem muitos benefícios, mas em questão de preferência, para ser sincera, atualmente eu tô gostando de trabalhar como extra. Eu sei que o inverno tá chegando e aí a probabilidade é que os trabalhos caiam. Inclusive, essa é uma desvantagem do trabalho de extra. Quando o verão acaba, se você não tiver uma boa relação com a empresa que você tá, se você não tiver, de repente, uma boa relação com o hotel onde você tá, a probabilidade dos trabalhos diminuírem e você não ter de onde tirar dinheiro, né? Se você não tiver uma caixinha ou alguma coisa do tipo, se você não estiver juntando dinheiro, se organizado muito bem, os trabalhos caem mesmo. E aí é muita gente associada a essas empresas terceirizadas, né? Esses grupos de RH, eu acho que eles chamam assim, grupos de RH. E aí fica assim, com pouco trabalho pra todo mundo. Isso é super normal, acontece mesmo. No hotel que eu tava trabalhando no ano passado, eu vi que tinha muitos extras que não eram mais chamados. O hotel mesmo já tinha parado de chamar todos os extras na parte do housekeeping, que eu trabalhava como housekeeping no hotel, caso eu não tenha dito ainda. E essa, inclusive, é uma área que eu não quero voltar, não tenho vontade de voltar. Sempre trabalhei com restauração no Brasil e eu não tenho mesmo vontade nenhuma de fazer housekeeping aqui. Mas isso tem outras questões também, não é só pelo trabalho. Mas essa é uma desvantagem do extra, porque você realmente fica mais... Assim, tem menos trabalhos no inverno, como é natural, porque o turismo, ele diminui mesmo. Que eu disse que ia contar no final. Bom, basicamente é isso. Tem algumas outras questões que, conforme eu for lembrando, eu vou falando com vocês, de repente nos próximos vídeos, comentar sobre trabalhos de extra. Caso vocês tenham alguma dúvida, já deixa aqui embaixo, porque aí eu posso fazer um outro vídeo falando sobre isso, explicando as coisas que eu sei, que eu vivencio também. Eu não sou detentora de todos os conhecimentos de trabalho de extra, tá? Porque eu comecei a fazer isso esse ano. Mas deixa aqui embaixo dúvidas, caso vocês tenham. De repente, eu posso também buscar saber com outras
outras pessoas que eu sei que já trabalham há muito mais tempo de extra comigo, posso tirar essas dúvidas e trago pra vocês. Mas bom, sobre a história que eu ia contar, como os extras geralmente, né, sim, se ferram um pouquinho. No meio do mês passado, foi meio do mês passado? Não. Final de julho, eu fiz um extra num evento. E foi um evento mesmo de empresa. Não foi em hotel. Foi numa casa, tipo uma casa de festas. Muito, muito luxuosa. Tudo muito, muito bonito. Tudo muito bem servido e tudo mais. Quando a gente chegou lá, já era previsto que os funcionários que estivessem lá na casa iriam organizar algumas coisas. E nós, extras, iríamos também ajudar. Mas depois todo mundo ia subir, ia fazer um briefing, né? Aquela reunião antes do turno começar pra explicar as coisas, e aí foi feito o briefing e depois a gente ia comer, porque assim como na maioria dos lugares do mundo se come antes do trabalho, né? Tipo assim, normalmente você não tem um intervalo no meio ali do turno quando tá tendo correria, você come, tipo assim, se você vai começar a trabalhar às 7, todo mundo janta às 6:30 pra começar o trabalho de barriguinha cheia e tal, tudo bem, tudo bom. Pois bem, todo mundo em direção ao lugar que íamos jantar, tanto os extras quanto os funcionários da casa. Era a minha primeira vez nesse evento. Eu sei que tinham outras pessoas que já tinham trabalhado em eventos nesse lugar com essa mesma empresa. E eu, assim como uma outra colega que fiz amizade lá, éramos a primeira vez. Nós duas estávamos na primeira vez. E a gente entrou na fila do lugar onde ia ser colocada a comida e tinham alguns pratos dispostos, assim, tipo num canto, que a gente achou que seriam os pratos pra gente comer. Pratos vazios, uma pilha de pratos. A gente passou ali para aqueles pratos, pegamos os pratinhos na mão e esperamos na fila para poder ser servida a comida e tudo. Do nada, aparece uma jovem que supostamente era da casa, já trabalhava lá, já conhecia e tal, e começou a gritar: "Opa, não é para buscar isso!" Assim, muito grosseira, portuguesa. Tá? Não, mas assim, poderia ter sido uma brasileira, poderia ter sido uma angolana, mas isso é bem comum aqui, a forma como os portugueses falam. Na verdade, isso é um incômodo muito grande de imigrantes, já falo logo de antemão, mas isso não é uma generalização, mas infelizmente acontece mesmo muito. E aí ela começou a gritar, mas gritava assim, grosseira e tipo, sem necessidade. E, só que assim, foi coisa de tipo 5 segundos gritando: "Não é pra pegar esses pratos! Esses pratos são do evento." E aí eu e a outra menina olhamos pra ela e eu falei: "Pra que você tá gritando?" Mas eu falei nesse tom mesmo, eu não gritei de volta. Normalmente eu gritaria, tá, gente? Porque eu não sou essa pessoa que leva desaforo pra casa. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu não sou essa pessoa que leva desaforo pra casa de graça. Se eu tivesse errado era uma coisa. Quer dizer, não é que eu estivesse certa, mas eu não sabia. E estavam os pratos dispostos lá, a gente imaginou que fossem pra gente comer. E aí ela: "Mas vocês estão pegando um prato que não é pra ser." E eu falei: "Se você explicar, a gente devolve. De boa, não precisa você gritar e ser grosseira." E aí ela percebeu que ela tava sendo muito ridícula, porque o papel que ela fez foi de ridícula maluca. E aí a gente voltou e botou o prato lá. E a outra menina, colega que tava também pela primeira vez lá, ficou assim, tipo: a gente nem sabia, a gente não imaginava. Aí essa menina que tava gritando falou: "São esses pratos aqui", mas tipo, já com um tom mais baixo. E aí depois a gente ouviu ela dando uma reclamada, de que porque era extra, que não sei o que, sendo que assim, todo mundo basicamente que tava lá era extra. Tinha um ou outro que era da casa. E é assim, sabe? Tipo, esse tipo de coisa que a gente vê que a gente precisa aturar por ser extra. Aí eu fico assim, né, gente? Pra que você precisa destratar alguém como se alguém fosse bicho? Como se o extra não fosse um ser humano que também tá ali trabalhando tanto quanto quem é da casa, tanto quanto quem é fixo. Então, infelizmente, esse tipo de coisa acontece, esse tipo de grosseria acontece, porque eles acham que, como você não tem vínculo com a empresa diretamente, que você pode ser tratado literalmente de qualquer forma, que você não tem direito de comer. Eu vou trazer mesmo mais histórias aqui, principalmente com relação a essa questão de comida, porque isso me incomoda demais. Isso é uma coisa que geralmente me faz não querer trabalhar em alguns lugares. Porque, infelizmente, esse rolê da comida é muito bizarro. Mas eu vou trazer um próximo vídeo mesmo, porque eu acho que vai ficar muito extenso esse. Bom, vou deixar meu Instagram aqui do lado, como sempre, pra vocês irem lá trocar ideia comigo. De vez em quando eu solto umas fofocas lá. Não tenho postado muito. Eu tive uma perda significativa recentemente. Eu tô meio me recuperando ainda. Mas já tá tudo bem. Seguindo a vida devagarzinho. Mas é só pra, né, dizer que meu Instagram tava meio paradinho aí pra essa última semana, mas já estamos voltando. E é isso, vocês vão lá, troquem ideia se vocês quiserem conversar. Eu adoro trocar ideia, adoro conversar, adoro fofocas. E vamos falando, tá bom? Beijinho, tchau!